Olá pessoal, e hoje nós vamos falar sobre Charlie Chaplin. Então roda a vinheta. Foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês, também conhecido por Carlitos. Foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ficou notabilizado por suas mímicas e comédia do gênero pastelão. Então dê uma olhada como que era. Charles Spencer Chaplin Jr. nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 16 de abril de 1889. Seu pai, Charles Spencer Chaplin, era vocalista e ator, e sua mãe, Hannah Chaplin, era cantora e atriz. Seus pais se separam antes de Charles completar 3 anos, em 1894. Com apenas 5 anos, Chaplin subiu no palco e cantou a música Jack Jones. Nesse momento, sua mãe tinha perdido a voz e ele foi no palco ajudar ela. Todo mundo aplaudiu ele e jogou até moedas. Bom, resumindo, seu pai era um alcoólatra e tinha pouco contato com o filho. Morreu de cirrose hepatítica em 1901. Sua mãe foi internada em um asilo. O Chaplin foi levado para um orfanato, pensa, e depois transferido para uma escola de crianças pobres. Imagina como que ele deve ter crescido, né, pessoal? Essas são imagens de Charlie Chaplin. O senhor morreu em 1901 por excesso de álcool. Quase foi enterrado como indigente. O pai do Charles. Mas esse daí era o pai do Charles, viu? Do Charlie Chaplin. Essas imagens são do orfanato onde o nosso querido Charles morou. Então, continue dando uma olhada até chegar ao sucesso de Charles. Bom, pessoal, o sucesso nos palcos. O Charles se iniciou com 8 garotos, nesse nome aqui de grupo. Parece algo esquisito. 8 garotos com dificuldade para dançar e cantar, mas era um número muito popular. Eles tinham bastante trabalho. O Charles viu que isso não ia dar muito dinheiro, então ele foi para um outro patamar e conseguiu logo um contrato com um grande empresário chamado Fred Carnot Companies. Então imagina, né? Chaplin tinha sua própria equipe. Então ele gostava de repetir não uma, não duas, nem 3 vezes. Ele gostava de repetir umas 20 vezes se necessário, até ficar bom do jeito que ele queria. Não demorou muito, saiu suas capas no jornal. E logo sua equipe também. E olha só quem estava ali, o Magro, um dos integrantes do Magro e Gordo. Pois é, pessoal, era um dos participantes da equipe do Chaplin. Então, pessoal, vou te contar mais um pouco das coisas que aconteceu com o Chaplin. Então, pessoal, em 1908, com 19 anos, Charlie Chaplin começou a trabalhar no teatro de variedades, fazendo sucesso como mímico. Em 1910, em uma turnê nos Estados Unidos com a trupe de Fred Carmo, foi visto por um produtor cinematográfico e em 1913 já estreava como ator de cinema na Keystone Film Company. No final de 1914, Chaplin foi contratado pela Essanay, recebendo um alto salário e sua própria unidade de produção. Em 1915, ele
produziu a comédia Trump, o Vagabundo, quando criou seu famoso personagem, o vagabundo Carlitos. Então, pessoal, como vocês podem ver, algumas cenas aqui são apenas algum sucesso que o Carlitos foi fazendo ao longo da sua jornada. Então, pessoal, tem até alguns comentários de algumas pessoas que falavam sobre o Carlitos antigamente. Se vocês quiserem ler em algum momento aí, deixe seus comentários, o que vocês estão achando do nosso vídeo. E vamos continuar aí falando sobre o nosso Charlie Chaplin, como conhecido antigamente Carlitos. Bom, pessoal, no resumo, Carlitos era um pobretão que praticamente era andarilho, pobretão mesmo, com as maneiras refinadas e a dignidade de um cavaleiro, vestido com um casaco engraçado, sabe? Calças e sapatos desgastados e mais largos que o seu número, sabe? Um chapéu de coco, uma bengala e seu marcante bigodinho, sabe aquele bigodinho lá? Então, o personagem humilde e galante passou a ser a figura central de diversos filmes de Chaplin, sabe? Em 1919, Charlie Chaplin fundou sua própria produtora, a United Artists, junto com a Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith. Com seus personagens, Carlitos criou filmes com as mesclas de humor, poesia, ternura e crítica social, os mais longos do período entre eles. Check It, o garoto de 1921, que conta a história de um bebê que acaba ficando aos cuidados de um vagabundo. Segundo, The Gold Rush, Em Busca de Ouro, em 1925, que se passa no Alasca em plena corrida do ouro. Terceiro, Chick Circus, O Circo, 1928. Em 1927, com a chegada de cinema falado, Charlie Chaplin se opôs ao novo modelo de fazer cinema e continuou a criar obras-primas baseadas em suas mímicas, sabe? Ele continuou tentando, sabe, pessoal? São dessas épocas. São essas épocas os seguintes filmes: City Lights, Luzes das Cidades, 1931, que conta a história do vagabundo que se finge de milionário para impressionar uma florista cega, por qual ele se apaixonou. Segundo, Modern Times, Tempos Modernos, 1936, que satiriza a mecanização de modernidade. O primeiro filme falado de Charlie Chaplin foi The Great Dictator, 1940, O Grande Ditador, lançado no dia 15 de outubro de 1940. O filme faz uma sátira ao nazismo e ao fascismo. O filme recebeu 5 indicações ao Oscar em 1941, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator para Charlie Chaplin, Melhor Roteiro Original. C'est mon très seul sonda, tu vois c'est l'autre bonda. Nizon chassi katonta. Tralalala, tralala. Bom, não era só as histórias que eram parecidas com Hitler, ele realmente era parecido com Hitler. E ele também fazia muitas
memes, né, piadas com o Hitler. E com isso que veio a falarem que ele era parecido com o Hitler, né? Cenas aí são do filme, que ele era um barbeiro judeu e na época estavam caçando um judeu. Então, olha aí, pessoal, como que ele fez o filme que eu tinha mencionado anteriormente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e até a próxima, pessoal. Fique aí com nossa I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.